Olá! No vídeo de hoje, vamos começar a falar sobre as citações em documentos, de acordo com a BNT 10.520. Primeira coisa que precisamos falar é que existem os sistemas de chamada. O sistema de chamada é a forma com que você indica a autoria do trecho citado. No caso da BNT, existem dois tipos, o numérico e o autor-data. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o formato autor-data. No sistema autor-data, você cita as obras pelo sobrenome do autor, seguido da data, em alguns casos, da página. Você pode citar o sobrenome do autor tanto fora do parênteses quanto dentro do parênteses. Vamos ver então como seria isso com alguns exemplos. Quando você for citar dentro do parênteses, você tem que colocar os sobrenomes dos autores em letras maiúsculas. E você vai separar um sobrenome do outro por ponto e vírgula. Então, no caso daqui da BNT, não se usa a letra E quando for dentro do parênteses, que isso fica bem claro. Quando for dentro do parênteses, nós colocamos ponto e vírgula, não se usa a letra E. Nem o E do nosso alfabeto, nem o E comercial. Quando vocês verem citações que utilizam a letra E comercial, é um outro estilo, não é a BNT. E também esclarecer que a data que colocamos na chamada da citação é a data da obra, não de acesso online. Às vezes, quando você faz a referência de uma obra que está também com a sua versão online, você coloca a data de acesso. Porém, na hora de citar, você coloca a data da obra. O formato autor-data também pode ser fora do parênteses. Aí, nesse caso, nós não vamos colocar o sobrenome todos em letras maiúsculas, nem vamos usar ponto e vírgula para separar. Nesse caso, fora do parênteses, a gente vai obedecer a nossa língua portuguesa mesmo. Então, utilizaremos vírgula e do penúltimo para o último a gente usa a letra E. E agora vamos falar sobre o uso do et al. O et al. É a partir de quando há 4 autores, e só esclarecer que, a partir de 4 autores, há permissão para se utilizar o et al. Isso não é obrigatório. Aliás, a norma diz que convém indicar todos, então você só vai usar o et al. Quando realmente a citação for ficar muito grande, ou se for muitos autores mesmo. Então, o et al. Ele é uma permissão, não é obrigatório e se indica que sempre que possível você coloque o nome de todos os autores. Outra coisa também importante falar é que se você usou et al. Na citação, você também tem que usar na referência. A chamada, o sistema de chamada tanto da citação quanto lá a chamada que é o início da referência devem ser sempre iguais. Isso vale também para outros detalhes que vamos conversar aqui. Então, veja, aqui temos um exemplo, aí lá na minha referência também vai estar com et al. Agora vamos prosseguir, falar agora do autor-data dentro do parênteses quando se trata de uma instituição. Então, a regra é a mesma, no caso vai ficar o nome da instituição todo em letras maiúsculas, é a mesma regra, ok? E fora do parênteses, no caso de nome de instituição, nós também obedecemos à língua portuguesa, então somente as iniciais serão em letras maiúsculas. O restante a gente escreve normal. Vou colocar aqui também um detalhe sobre documentos governamentais e lei, como a gente viu no vídeo de referências de leis e documentos governamentais, a gente entra sempre pela jurisdição. E as pessoas às vezes comentam que fica estranho você não comentar o nome da lei, só coloca a jurisdição entre parênteses e tal. Então aqui é só uma sugestão de como poderia ser, você pode colocar fora o nome da lei ou do documento, comentar e colocar daí na sequência a chamada entre parênteses com a jurisdição e a data, ok? Vamos ver agora como fica naquela questão em que comentamos num vídeo da referência quando não tem autor. Lá também foi comentado, mas só para colocar aqui também, a gente coloca a primeira palavra do título em letras maiúsculas no local do que seria o sobrenome do autor.
E a gente coloca sempre dentro de parênteses, porque fora do texto ficaria estranho. Então, até agora nós tínhamos falado sobre como é a chamada da citação no texto, e agora a gente vai falar como que fica o texto citado. O texto citado ele vai variar conforme o tipo de citação. Então, vamos primeiro falar aqui da citação direta. Citação direta é aquela citação que você copiou certinho as palavras do autor. Você está fazendo uma citação igualzinha, como se tivesse feito um Ctrl+C, Ctrl+V do texto lá do autor que você consultou. Então, a citação direta ela vai ter dois tipos de formatação. O primeiro, se ela for de até 3 linhas, você mantém a citação no mesmo parágrafo que você está escrevendo e vai utilizar aspas duplas, ok? Para o seu leitor saber que aquele trecho que está entre aspas duplas é a citação direta ipsis literis do autor que você citou. No caso também de citação direta, é sempre obrigatório a gente colocar um intervalo de página ou a página que está o texto que está sendo citado. Okay? Quando a citação direta tiver mais de 3 linhas, a formatação vai ser diferente. Então, ela vai ter que ter um recuo de 4 centímetros da margem do seu texto. Será utilizado também uma fonte em tamanho menor, então se a sua fonte fosse 12, pelo menos a citação direta de mais de 3 linhas teria que ser tamanho 11, ok? Pelo menos aí um tamanho menor. Agora vamos colocar aqui uma dúvida que é um pouco frequente, sobre se você coloca a chamada da citação antes, depois do texto, dentro do parênteses ou fora do parênteses. Então, a indicação de autoria pode ser feita no início da citação ou ao final. Então, isso fica a seu critério. Se você vai colocar, por exemplo, aqui como o primeiro, você vai colocar antes do trecho que está citando, ou você vai colocar depois do trecho que está citando. Também se você vai colocar dentro ou fora do parênteses, isso é uma decisão sua, não há uma regra que diz que é para usar um ou outro, ou quando é para usar um ou outro. Inclusive, no mesmo texto, você pode variar essa chamada. E agora vamos falar da citação indireta. Bom, a citação indireta é quando você não está copiando o texto do autor, você está fazendo ou uma paráfrase ou um apanhado geral de uma ideia do autor. Então, nesse caso, não é obrigatório colocar um intervalo de páginas. E você tão somente coloca o texto, mencionando, é claro, o autor. Então, aqui, por exemplo, não temos aspas, não temos recuo. Temos apenas a chamada do autor. Um segundo exemplo aqui, que a chamada está ao final. Um último caso aqui, sobre o texto da citação, é quando você está citando um material que está em outra língua. Então, recomenda-se, a ABNT recomenda que você insira esta expressão, tradução nossa, dentro da chamada e depois coloque uma nota de rodapé com o texto original. Isso é uma questão opcional, ok? Mas é recomendada pela norma ABNT. Agora a gente vai voltar um pouquinho sobre a chamada dos autores e falar só de alguns casos especiais. Não são muito frequentes, mas caso ocorra, vocês já ficam sabendo. Então, primeiro aqui a coincidência de sobrenomes. Como que você faz se você está citando no decorrer do seu texto autores que têm o mesmo sobrenome? Então a gente coloca a abreviatura do prenome deles para diferenciar. Se ainda assim continuar com coincidência, você pode colocar o prenome por extenso. Caso você cite também documentos de datas diferentes do mesmo autor, você pode indicar o nome do autor e os anos em ordem cronológica. Claro que isso é o mesmo texto, né? Então seria para citações indiretas, que depende de você estar mostrando algo que o autor, uma ideia ou um conceito que ele defendeu em obras diferentes. Então, um exemplo dentro do parênteses e outro fora do parênteses. Aqui um outro caso que já costuma ser um pouco mais frequente, principalmente com leis,
que é quando você coincide o autor e a data. Acontece muito com leis, por isso tem aqui esta coluna escrito Brasil. Então, o que nós fazemos? A gente coloca essas letras minúsculas do alfabeto, a primeira vez, primeira citação A, e na respectiva referência você também coloca esse A da mesma forma, depois com o B e tal. Se necessário for, tem um alfabeto inteiro. Se acontecer de passar o alfabeto inteiro, aí você começa a dobrar as letras. Então, AA, AB, AC e assim vai. Citação indireta e simultânea de autores diferentes. Você segue a ordem alfabética, então coloca a primeira obra na ordem alfabética, seguido da segunda, da terceira, e elas são separadas por ponto e vírgula. Então você também vai separar, além de ter, que nem aqui no primeiro exemplo, 2 autores da mesma obra, se está separado com ponto e vírgula, uma obra para outra também vai ser ponto e vírgula. Eu sei que muitos acham estranho isso, mas é assim que a norma BNT coloca. O que faz você diferenciar uma obra do outro é o ano. Então, veja, até aqui esse primeiro ano é uma obra, este segundo ano aqui, 2003, é outro, e esse 1991 é outra obra. Então, obrigado por assistir a mais esse vídeo e até o próximo, que iremos falar sobre o sistema numérico de chamada de citações.